Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Técnicas de Feixes Iônicos para Caracterização de Materiais. Essa é uma aula de discussão, onde pretendemos tirar dúvidas a respeito da aula gravada número 4, Fundamentos 2, Fótons. Essa aula fala da interação de fótons com a matéria. Tem bastante conteúdo, acho que é de revisão, de Física 5, Física Moderna, Mecânica Quântica, mas a gente tentou dar um viés mais aplicado desses processos. Eu gostaria de começar, tentar aquecer essa discussão, querendo saber se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem pergunta? Onde a gente possa começar? Oi? Eu acho que eu estou ouvindo alguma coisa. Pode falar, Rodrigo. Bom, só para não deixar você no vácuo, né? Mas eu acho que justamente por ser tem muito conteúdo relacionado a assuntos que a gente já viu anteriormente na graduação ou na pós. Assim, eu pelo menos não tive muitas dúvidas que não foram sanadas ao longo da própria aula. Entendo. Ô, Thiago, eu tenho uma dúvida. Diga, Elza, por favor. Só para falar que eu gostei muito da sua explicação do experimento de Compton. Sempre, para mim, eu vi isso quando eu vi pela primeira vez na graduação, ficou um pouco vago para mim, aí quando você explicou com as figurinhas, ficou bem mais claro. Que bom. Fico contente. Então, no final da sua apresentação, você estabelece aproximadamente, né, um range de energia para cada técnica, né? E aí achei interessante que o Pix, ele não pega a iteração do Compton? Então, aqui, né, você está dizendo, né? Isso. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, esse range que eu marquei aí é o range, digamos assim, onde o detetor tem uma sensibilidade, né? Então, o detetor que a gente usa normalmente para o Pixie, ele tem uma sensibilidade dentro dessa faixa aqui. Então, a gente consegue medir energias de fótons que estão aqui dentro. Então, quando a gente vai fazer cálculo de quantidade de material numa amostra, a gente precisa calcular a atenuação de raio-x, etc., né? Então, a gente acaba usando interpolando as tabelas nesse range de energia aqui, né? Mas isso não significa que na amostra não esteja acontecendo processos de altas energias, né? Então, quando você tem, por exemplo, dentro da amostra sendo produzida uma determinada reação nuclear que produz um fóton gama de alta energia, o detetor de Pix ele não vai ser sensível àquela energia. Mas quando esse fóton de mais alta energia, que está nessa faixa aqui, digamos assim, que vai interagir com a amostra nesses processos, pela interação Compton, pode produzir um espalhamento cuja atenuação do comprimento da energia, né, a perda de energia, a transferência de energia gera uma variação de comprimento de onda, onde o fóton cai aqui dentro, e aí sim o detetor é sensível a esse fóton, né? Então vai produzir um fundo no espectro que vem do Compton, daquele fóton de alta energia, daquele gama de alta energia que acaba espalhando dentro da câmara de vácuo, ou até mesmo na própria amostra, e vai cair no range do detetor que é sensível a Pixie, né? Na verdade, foi nesse sentido o que eu quis dizer, que a gente acaba usando, interpolando a tabela nessa região, porque os fótons que a gente está mais interessado, que são aqueles das transições K e L e M, eles caem nessa região aqui.
Mas o processo físico como um todo, a gente tem que entender ele de uma forma mais global, né? E aí sim, aí nesse caso de você ter que fazer o cálculo da interação do fóton dentro da amostra, aí você tem que usar a tabela completa. Eu não sei se eu fui claro, se faz Não, deu sentido o para que eu estou dizendo. entender. A interação quando acaba pode até ocorrer, mas devido à sensibilidade do detector, né? O que eu quis dizer foi mais com relação a isso mesmo, com relação a sensibilidade do detetor e as linhas que a gente está mais interessado em cada uma das técnicas, né? Eu tenho uma outra pergunta. Por favor. Eu observei também que ele tem uns picos, né? Na faixa de baixa energia. Seria correspondente ao raio-x característico, não é? Cada um desses dentes aqui significa que você está ativando uma camada diferente da eletrosfera daquele material, né? Então aqui significa que o material está absorvendo mais esses fótons, essa energia particular, que está excitando, promovendo aqueles elétrons e que na reconfiguração da eletrosfera vai emitir o raio-x característico, é exatamente isso. Então seria interessante estudar o raio-x característico, então, de uma amostra? Sim, é exatamente isso que a técnica Pixie faz, né? A gente promove os elétrons das camadas mais internas para as mais externas, e quando essa estrutura eletrônica se reconfigura para acomodar essa vacância, né, para fechar essa vacância, ocorre a emissão de raio-x característico, que é o que a gente mede na técnica Pixie. Exatamente. Obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal, é que aqui a minha imagem ela é estática, né? Mas aqui dá para ver que tem um serrilhadinho, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Tem um serrilhadinho aqui, né? Nessa descontinuidade. E o que esse serrilhadinho aí significa são aquelas subcamadas, né? Aquelas diferenças de energia dos estados, dado o acoplamento spin-órbita, né? Então, basicamente, uma diferença importante entre as tabelas XCOM e FFast é justamente o fato de que a tabela FFast ela descreve muito bem, quer dizer, não vou dizer muito bem, eu vou dizer muito melhor essas regiões do que a tabela do XCOM, né? Apesar de que na aula prática a gente vai trabalhar com a tabela do XCOM, porque ela tem um range maior, nos cálculos analíticos se dá preferência à tabela do FFast. Alguém mais tem perguntas? Eu tenho uma pergunta, professor. Diga, Rafael. No slide 21, na parte do espalhamento coerente e incoerente, sim, o senhor disse que muda o ângulo do conjunto inteiro do aparato. Eu queria saber o que muda se a gente mudar só a inclinação com o cristal, né? Uhum. É para selecionar mais de uma energia, eu acho que o senhor falou. Aí eu queria saber se muda alguma coisa nesse gráfico dos picos. Sim. Então, se você olhar nessa figura aqui, deixa eu ver se tem uma que não tem esse círculo aí, não tem. Vamos aqui, nessa daqui. Se você olhar esse eixo aqui, esse eixo que está desenhado aqui, ele está aqui como comprimento de onda, né? Mas esse comprimento de onda, ele é calibrado como sendo que cada posição nesse eixo aqui, cada comprimento de onda corresponde a uma inclinação desse cristal, né? Como o raio-x está chegando nesse cristal, esse raio-x vai ser difratado nessa direção, e quando você escolhe uma determinada inclinação, você está escolhendo qual energia de fóton que vai entrar por esse colimador aqui dentro do detetor, né? Então, a gente pode dizer que esse eixo X aqui seja o ângulo do cristal, que cada ângulo corresponde a um comprimento de onda diferente. Isso aqui é para a gente ter a gente precisa ter um contexto que é o seguinte, esse aqui é a explicação da experiência de Compton. E na época não tinha
o que você chama de EDS, né? Energy Dispersion Spectroscopy, né? Que são os detetores que são sensíveis à energia. Um fóton entra no detetor e ele mede a energia do fóton. O que ele tinha lá era uma câmara de ionização. Para ele fazer a diferenciação de energia, ele tinha que separar as energias que entram no detetor. E essa separação de energias era feita por meio de difração de um cristal. Aí, essa técnica, hoje em dia, esse detetor ainda existe, porque a resolução que você consegue para discriminar essas energias é muito maior usando essa técnica, que hoje em dia é chamada de WDS, né, Wavelength Dispersive Spectroscopy, e você tem esse tipo de detetor, né? No caso, o PIXI a gente faz com EDS, né, com sensor sensível à energia. Mas existem grupos no mundo, inclusive tem um grupo em Portugal, bastante ativo nisso, que é usar detetores desse tipo aqui para fazer medidas de PIXI. Por que eles usam esse tipo de detetor? Porque eles conseguem ter discriminação muito melhor de todas as transições que ocorrem dentro desse pico, que para a gente parece um único pico, mas quando você faz com o WDS, você vê as transições daquela discriminação do acoplamento spin-órbita, né? E qual que é o impacto disso? É que quando um determinado elemento faz uma ligação química, a eletrosfera do elemento ela é modificada de forma que tem um sinal diferente nos detetores WDS. Então, você consegue ter uma diferenciação de qual é o estado químico daquele determinado elemento na amostra. Mas, assim, são medidas que demoram muito tempo para se fazer e tal. No caso dos slides, que eu estou aqui mais ou menos falando do experimento histórico de Compton, ele não tinha outra opção, ele tinha essa opção. A gente faz com EDS. Não sei se fez sentido para você o que eu falei. Legal, entendi sim, obrigado. Eu que agradeço. Você quer fazer algum comentário adicional, Manfredo? Normalmente, no laboratório, quando a gente vai fazer o laboratório didático lá, a gente vai fazer experimento de difração em cristal, a gente incide um raio-x monocromático, digamos assim, e vê o padrão de difração, né? Aqui, você pode entender que esse raio-x que está entrando aqui, ele não é exatamente monocromático. Então, aqui ele vai produzir um padrão de difração que são vários padrões de difração que se sobrepõem, né? Mas, conforme você escolhe um determinado ângulo, você manda para dentro do detetor uma energia diferente, né? Então, esse é o princípio de funcionamento desse tipo de detetor, né? Um contador proporcional, como o que eu mencionei que tem aqui, ele simplesmente conta o número de ionizações que ocorreram lá dentro do detetor, né? Então, quando você filtra as energias que entram lá dentro, o número de ionizações é uma função daquela energia, né? Então, por isso que... Essa é uma característica, eu tenho essa mania, não sei se é boa ou se é ruim, de trazer os desenvolvimentos instrumentais ali, porque esse é o tipo de coisa que eu gosto de discutir. Esses desenvolvimentos instrumentais, para mim, chamam a atenção. Mais alguém tem perguntas? Tem, Thiago, só tem um comentário daquele gráfico lá do Compton que eu agora não lembro, mas tem uma menina que perguntou antes, a Elza perguntou antes. Eu nunca fiz a conta, mas eu tenho a impressão que a seção de choque do espalhamento Compton nas energias de raio-x que a gente detecta no PIXI é muito baixa e acaba sendo irrelevante. É verdade, você tem razão. Ela ocorre, mas ela é tão baixa que a gente não precisa considerar porque ela não... Ela vai para o fundo e se você já sobe para 100 keV, a vida fica bem mais complicada. Já tem borda, a vida... Cada pico tem sua própria borda Compton. Mas os raios-x de 10 keV, 20 keV, não... até tem borda Compton, mas... É bastante desprezível, você tem razão. O que eu imaginei, na verdade, é assim, a situação de que você está medindo o PIXI,
ali com um próton de 2,6 MeVs. Ali dentro da sua amostra tem o alumínio, que vai produzir um gama. Você gera gamas. E esse gama vai espalhar dentro da amostra e vai cair dentro do detetor com uma energia menor. Mas o que ele faz daí é subir teu fundo geral, em todo o espectro. Exato. Exatamente. Mas realmente o espalhamento Compton ele é muito menos relevante para o caso do Pixie, justamente porque a seção de choque ela é muito pequena. Tem uma discussão a respeito disso aqui, né, nesse gráfico, que é um gráfico que você encontra nos livros texto. Tem essa borda, né, essa linha aqui, que ela dá quando a seção de choque do efeito fotoelétrico é igual à seção de choque do efeito Compton. Né? Se você for nessa direção, a seção de choque do efeito Compton diminui rapidamente. Se você for nessa direção, a seção de choque de efeito fotoelétrico diminui rapidamente. Né? Então, você pode ver que basicamente tem aqui toda a tabela periódica está aqui, né? E os comprimentos de onda relativos ao Pixie vão estar basicamente nessa região aqui também. Então, vai ter 20 keV, né? Que é o primeiro, o segundo e o terceiro traço. Esse aqui? Esse aqui? Porque a escala começa em 10 keV. Isso. Então, o Pixie vem até aqui, é isso que você quer dizer? Não. O primeiro traço à esquerda já é 10 keV. Esse aqui é 10 keV. Tá? Não, isso é 100 keV. Isso, 10 keV 10 keV é o primeiro traço à esquerda, no eixo. Isso, tem razão. O segundo traço é 20 keV. Já acabou o Pixie. Já acabou o Pixie, Então, você só vê efeito fotoelétrico. Isso, realmente. Até aqui. Isso aí. Então, o Pixie, nesse caso, o Pixie está... Deixa eu ver se eu consigo fazer um... Não é essa ferramenta. Estou dando aula. Não vai dar. Nesse quadrado aqui é o Pixie. 17 ou 18? Passou para 17? Deixa eu desligar o microfone. Bom, eu não sei se deu para entender, Elza. Legal. Mais alguém tem perguntas? Eu tenho uma mais básica, que é assim, ali no caso do efeito fotoelétrico, quando um fóton ele expulsa um elétron da camada mais baixa e um elétron da camada mais alta decai e emite um raio-x. Esse raio-x existe um vínculo com o momento desse fóton inicial, ou ele é totalmente aleatório, a direção que ele pode ser lançado, produzido? Não tem correlação, não. Inclusive, até existe um tempo de relaxação, né? Não é uma emissão pronta, assim, né? É uma emissão... É claro que esse tempo de relaxação é um tempo que varia de transição para transição. É possível você fazer esse cálculo com eletrodinâmica quântica, né? Mas é um processo independente. Existe correlação, sim, do momento do fóton incidente com o elétron que sai. Esse tem. Ele pode absorver energia suficiente para ser arrancado, né? E essa energia, inclusive, a energia desse elétron é usada também para fazer caracterização de materiais, que é a técnica XPS, né? Mas a direção do momento do fóton que sai, aí já não tem relação com o fóton incidente. Tem uma relação, sim, com uma distribuição, alguma anisotropia que tenha localmente ali O que eu quero dizer com isso por exemplo, se você tem uma transição de uma camada eletrônica que não tenha uma distribuição esférica, como, por exemplo, aqueles elétrons que estão na camada com número de momento angular maior do que 1, né? Aliás, maior do que 0. Então, esses caras, eles não estão distribuídos esfericamente em torno do núcleo. Então, se você tem um campo magnético orientando as distribuições de momento angular da amostra, então essas transições podem ter distribuição angular. Agora, aqueles elétrons que estão na camada de número de momento angular igual a 0, que tem distribuição
esférica, essas transições desses caras não tem. O professor Vito Vanin tem um trabalho com os alunos de pós-graduação dele sobre isso, mas lá no caso deles a ionização é feita com feixe de elétrons, né? Mas a transição depois é o que importa, né? Da sua pergunta, né? Então, mesmo no trabalho do professor Vito, revela que essa dependência angular ela é muito fraca, né? Das transições L e M. Então, para todos os efeitos, a gente considera que essa emissão do fóton característico, né, do raio-x característico, ela é isotrópica, ela é emitida igualmente para todas as direções, e a gente não erra muito com isso, não. Entendi, obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Aliás, Tiago, eu acho que o Pixie só deu certo no mundo, ou seja, o desenvolvimento do Pixie na década de 70 e a rápida disseminação do método Pixie no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, ocorreu porque o detetor é uma droga. Porque ele é completamente míope, ele não consegue ver as pequenas sutilezas, ele não consegue ver as diferenças de momentos, etc. Então ele vê lá o fundamento, o básico do efeito fotoelétrico, ele não consegue ver detalhes, e daí as contas todas dão certo, né? Porque o detetor é muito ruim. Se você tivesse usado um detetor muito mais sensível, muito mais delicado, a aplicação do método em vários locais, inclusive no Museu do Louvre, etc., seria muito mais complicada, porque exige um físico com uma formação que, em geral, não era necessário para fazer esse tipo de trabalho. E acabou distribuindo o Pixie para o mundo inteiro. Quase qualquer laboratório no mundo faz Pixie, e dá certo porque dá certo, né? Porque é muito simples. Simples no sentido de que ele não vê e não é sensível aos detalhes específicos da camada, da subcamada, dos momentos, dos acoplamentos, etc. Ele só vê o efeito fotoelétrico básico, ponto. Que é aquela diferença que eu estava mencionando anteriormente, né, do EDS e do WDS. Né? Isso. Então, o WDS já é um tipo de espectroscopia que vê esse tipo de nuance que você está comentando, é verdade. E se alguém quiser complicar a sua vida, faça XPS. Daí ele realmente vai ter uma dor de cabeça pro resto da vida. O WDS é interessante por dois motivos. Primeiro, é porque quando a gente faz o Pixie com EDS, a gente vê um espectro amplo de energia. A gente vê alguma coisa que vai de 1 keV até 12 kevs, 15 kevs, por aí, mais ou menos. Agora, quem faz o WDS vê uma janela de uns 2 kevs, se muito, dentro desse range. Né? Então você coloca essa janela em determinado lugar e analisa o que acontece ali dentro. Né? E também é interessante porque quando você vai nas conferências de espectroscopia de raio-x, como na conferência Pixie, por exemplo, onde você apresenta os resultados de EDS, sempre é contestado pelo pessoal do WDS, dizendo que as coisas são muito mais complicadas do que você está pensando, etc. Mas o que o EDS faz é uma coisa muito mais integrada, né? Como o Manfredo falou, ele é integrado dentro das variações de momento angular, dentro dos estados das subcamadas, etc. Né? O que acaba facilitando bastante as contas. Ótimas perguntas. Eu estou gostando das discussões que a gente está tendo nas aulas. Eu tenho achado desafiadoras, inclusive. Eu não sei se alguém tem mais perguntas para a gente prosseguir com a discussão. Volta um pouco para o gráfico, deixa eu provocar um pouco. Esse aqui? As pessoas têm claro por que ocorre esse degrau que sobe à medida que sobe a energia no coeficiente de absorção do efeito fotoelétrico? A gente sabe que é por causa dos orbitais, etc. Mas o que de fato está acontecendo? A interpretação física é interessante. À medida que você sobe com a energia, pega a primeira descida lá em cima, perto do P do Pixie.
Não slide de novo, volta um pouco. Isso. Aqui. Você está descendo, ou melhor, você está aumentando energia, portanto, você está aumentando a transparência da sua amostra e, portanto, absorvendo cada vez menos raio-x. Até que você tenha energia suficiente para começar a excitar uma outra camada de elétrons. Isso aumenta o número de elétrons que você excita, portanto, aumenta a absorção de raio-x e, portanto, aumenta o coeficiente de absorção. Aí toda a história começa de novo. Você começa a aumentar a energia e aumenta a transmissão através da amostra. E você começa a absorver cada vez menos. Até que, de repente, você chega numa nova camada que você tem energia suficiente para excitar. Antes você não tinha, então ela é totalmente transparente. Mas, de repente, você tem energia para excitar e você agora está naquela segunda bolinha que o Thiago fez, excitando de novo outra camada. Se você quiser saber a seção de choque de excitação dessas duas camadas, você tem que subtrair uma da outra, porque você está excitando todo mundo antes com energia acima daquela energia de excitação, para você depois excitar com aquela outra camada extra que você criou quando você sobe de novo. Não sei se a explicação ficou clara. Talvez você possa refrasear, Thiago. Não, bom, eu não... Eu entendi. Na verdade, essa última frase me perdeu um pouco. Então, veja bem, você está aumentando a energia. Vamos acompanhar a energia do fóton aqui embaixo, no eixo do X. Eu estou aumentando a energia, comecei lá no 10 a menos 3, onde está o P do pixel. À medida que eu vou aumentando a energia, eu estou aumentando a transparência do sistema eletrônico. Eu tenho os mesmos número de elétrons, certo? Só que estou cada vez com mais energia e cada vez mais transparente, eu consigo excitar cada vez menos elétrons. Desculpa, isso. Aí vai caindo o coeficiente de absorção. De repente, você tem energia suficiente para excitar os elétrons da camada inferior ou mais perto do núcleo, que tem mais energia. Aí entra mais elétrons na jogada, você tem mais elétrons para absorver energia e o coeficiente de absorção sobe e dá o degrau para cima. Daí você começa a aumentar a energia de novo e está no outro escorregador. Você está de novo naquela descidona entre a primeira e a segunda círculo que o Thiago desenhou. Enquanto você aumenta a energia, a única coisa que você faz é expulsar os elétrons com mais energia, mas ao mesmo tempo você tem menos elétrons sensíveis à radiação incidente, porque você está mais transparente, cada vez mais transparente é o sistema. A energia aumenta, você tem menos... Seção de choque diminui, é isso que eu quero dizer, na prática. Mas se você quiser entender isso, você tem menos possibilidade de capturar o elétron para subir ele, porque a energia está muito alta e ninguém está dando mais bola para a energia incidente. Até que, de repente, você tem energia suficiente para excitar de novo uma camada mais interna, mais acoplada, ao núcleo. Mais ligado. Mais ligado ao núcleo, isso. Tá certo? Nesse momento, entram mais elétrons, toda aquela camada entra no jogo e você tem elétron suficiente para excitar de novo. Daí dá um salto e você começa a absorver mais a radiação incidente, ou seja, a tua amostra fica menos transparente. Não sei se ficou claro, Rodrigo. E isso ficou... A diferença entre os picos que você começou a falar, que não ficou, que eu não entendi tão bem. Suponha que eu queira saber a seção de choque muito comum da camada K, por exemplo. Mas eu estou subindo e excitando lá em cima, porque eu não tenho energia ainda da camada K. Então, quando eu estou, digamos, chegando no segundo círculo do Thiago, eu estou excitando da camada L. Aí, à medida que eu vou chegando mais, eu vou excitar agora da camada K. Se eu quiser saber só a seção de choque da camada K, eu tenho que subtrair uma da outra, porque a curva em cima é camada K mais L. A curva embaixo é a camada L. A camada K é a diferença dos dois. Subtrair as curvas, não que eu tinha entendido que subtrair os picos, por isso que eu fiquei meio confuso. Não, as curvas, tá bom. Esse, na fluorescência de raio-x, é o fator J, que você, quando você vai ver a formulação da fluorescência de raio-x, tem um J no meio do caminho, de repente, e você fala, mas da onde que vem essa coisa? Esse fator J é isso, o jump ratio, e você precisa saber o jump ratio para você
trabalhar só com uma das camadas e não com a somatória delas. Você está descascando uma cebola, né? Aqui você está tirando a camada mais externa, aqui você está tirando a segunda camada mais externa, e aqui você está tirando a camada mais interna de todas, né? Essa energia mais alta aqui é para tirar a camada mais interna, a camada K. A altura essa altura aqui desse degrau aqui é da seção de choque de ionização da camada K. Essa altura aqui, ó. Obrigado, Thiago. Era isso que eu queria dizer e eu não falei assim. E é interessante a gente discutir dessa forma. Talvez, eu não sei se o pessoal aqui tem experiência com simulação de Monte Carlo, mas eu vou fazer um paralelo aqui. Porque a gente tem que ter a compreensão de que esses fenômenos, eles são concorrentes. Eles não são, digamos assim, um fóton ele vai passar por um processo ou por outro. Então, os processos eles concorrem. Nesse caso aqui, por exemplo, um fóton que tenha uma energia aqui perto, ele vai poder produzir essa ionização, né, da camada mais externa, né? Mas, e o que acontece se esse fóton interagir com os elétrons mais internos? Não acontece nada? Acontece o espalhamento coerente. Isso. Porque esse cara, ele está interagindo com um elétron muito ligado, e ele vai interagir com o átomo como um todo, né? Então, tem essa questão de que os processos, eles são concorrentes, né? Então, essa seção de choque, como a gente discutiu, está atrelado com uma determinada probabilidade. E quando você vai fazer lá a simulação de Monte Carlo, você calcula a probabilidade daquele fóton passar pelo evento de fotoelétrico ou por um evento elástico, né? Ou inelástico no efeito Compton. Não sei se fez sentido isso, se ajudou, piorou, mas enfim. Rodrigo, eu tento colocar essas discussões um pouco mais intuitivas, talvez, para estimular, porque a gente tem um curso em geral muito matemático, a gente acaba transformando aquelas equações, grafica e pronto, ótimo. Mas é importante você entender, porque o reverso da medalha que é complicado, quando você vê um fenômeno, e você tem que tentar olhar para ele e falar, o que é que está acontecendo aqui? E aí, não adianta saber a matemática, você tem que ter muito claro o fenômeno. Senão você não consegue debulhar o fenômeno e entender todo ele em seu detalhe. Você pode simular, etc. Depois que você fez toda a simulação, você fala, é isso que está acontecendo. Legal, eu entendi. Aí você fez a matemática. Mas na hora do laboratório, na hora do vamos ver, você tem que rapidamente poder sacar o que está acontecendo. E é importante ter essa intuição, desenvolver essa intuição para você entender o que está acontecendo. É por isso que eu gosto dessas discussões um pouco mais... como é que eu vou dizer, intuitivas ou experimentais. Mais perguntas? Para estimular mais perguntas, eu vou falar um pouquinho a respeito disso daqui, né? Isso é importante. A interpolação dos dados da tabela, né? Especificamente esse ponto aqui, ó. Que você faz a interpolação no espaço log-log. O que significa isso? Que você vai pegar a tabela vai ser uma tabela que vai dar o coeficiente de atenuação de massa contra a energia, né? E antes da gente interpolar, para saber, porque na tabela vão ter energias discretas, né? Se a gente quiser saber o coeficiente de atenuação de massa numa energia intermediária, a gente vai ter que fazer uma interpolação. Então a gente vai fazer o log do coeficiente de atenuação de massa, o log da energia, e a gente vai interpolar o resultado desse log. Depois que a gente fez a interpolação, a gente faz calcula o exponencial para ter o valor correto. Mas por que a gente faz isso? Se você olhar esse gráfico aqui, ele está num gráfico de log, né? Log-log. E aí, quando você faz esse gráfico, você veja que aparecem essas... Vou vir nesse aqui que está mais limpo. Aparecem essas retas aqui, né? Então, o que acontece? Para você fazer essa interpolação nesse espaço log-log, você está fazendo o cálculo de retas, né? Então, acaba ficando mais acurada a sua interpolação.
E aí você pode ver lá no slide que está falando de interpolação cúbica, né, que é para dar conta dessa curva aqui, né? Então, a gente, quando for trabalhar na aula prática, que a gente for fazer interpolação dos valores, a gente vai primeiro tirar o log do coeficiente de atenuação de massa, o log da energia, vai interpolar nesse espaço logarítmico aí, depois a gente volta, né, para o espaço linear. Chama a atenção dos degraus, vai na interpolação, Thiago, que é o grande problema computacional. Eu tinha resolvido esse problema pessoal na tabela. Ia passar meio incólume. Tem, por exemplo, quando você tem uma tabela como o FFast, onde está tudo bastante bem descrito, em torno desses picos aqui, você, computacionalmente, você não tem muito problema, porque você não tem ambiguidades aqui e tal, então ele vai fazer uma determinada ondulação, mas vai estar tudo dentro da incerteza. Mas quando você usa, por exemplo, a base de dados do XCOM, onde isso aqui está muito menos definido, né, você vai ver que quando você baixa a tabela do site do XCOM aqui, né, o que acontece é que ali no degrau tem 2 valores de coeficiente de atenuação de massa atribuídos para o mesmo valor de energia, para simbolizar esse degrau aí, né? Então, isso justamente porque o XCOM ele é menos definido nesse degrau. E como é que a gente resolve isso? A gente resolve indo num desses pontos, no valor da energia desse ponto, e subtrai um valor infinitesimal, alguma coisa do tipo 0,1 keV, alguma coisa assim, de forma que não haja sobreposição, não tenha 2 valores de y para o mesmo valor de x, né? E que também não vai ter nenhum prejuízo para o cálculo que você vai fazer, até porque a tabela ela é menos definida nessa região aqui. Mas a tabela que tem lá no repositório, que é a que você baixa, ela já está baixando, na atividade prática de segunda-feira, ela já baixou a tabela de raio-x, e esse problema está contornado, né? Então, mas, enfim, tem outras coisas que a gente vai ter que se preocupar, que é para a tabela descrever esse degrau aqui, significa que ela tem que pôr entradas na tabela que tenham essa energia aqui. E para cada elemento da tabela periódica, você tem esse degrau numa posição diferente. Isso significa que as tabelas para cada elemento não são iguais. Então você tem que fazer um match da tabela, fazer uma interpolação dos valores onde ela não foi definida, para depois poder somar, né, quando a gente for fazer cálculo de coeficiente de atenuação para compostos, por exemplo, né? Você vai ter que somar as tabelas, mas vai ter pontos onde uma tabela vai estar definida e outra não, e outros pontos onde uma tabela não vai estar definida e a outra sim. E aí tem que fazer esse acerto. Mais perguntas? Então, Sim. É que eu estava raciocinando ainda sobre a pergunta. Você falou essa questão desse mismatch entre as tabelas, né? Uhum. Mas alguns desses pequenos mismatches não seriam positivos na hora de adquirir informação, na hora da interpolação em si? Você ter algumas pequenas diferenças entre os elementos não ajuda a ter mais informação para... Eu não sei se eu entendi direito Rodrigo, o que são esses mismatches. O que o Thiago quis dizer é que o eixo X é um eixo X para cada elemento. Você não tem o mesmo X para a tabela inteira. Ah, tá. E daí a tua vida fica um inferno, porque você tem eixo X para cada elemento e é diferente de um elemento para o outro. Tá. Daí é muito chato fazer uma tabela de raio-x desse jeito, porque os X vão variando. Se fosse X tudo igual, seria facílimo. É isso, né, Thiago?
Quando você for, por exemplo, compatibilizar, fazer uma tabela de absorção de raio-x de ZNO, por exemplo, óxido de zinco. Você tem que pegar a curva de atenuação do oxigênio, que é muito bem comportada, porque esses picos eles são menor em quantidade, com a do zinco, que vai ter vários desses serrilhados. E aí o que acontece? A tabela do zinco não vai estar do oxigênio não vai estar definida exatamente nas energias de transições do zinco. E as energias do zinco não vão estar definidas nas transições do oxigênio. Então, quando você for calcular qual é a tabela do óxido de zinco, você vai ter que fazer as interpolações corretas e a soma, e a sua tabela final ela vai ficar com muito mais entradas, muito mais linhas, muito mais com um tamanho maior do que a do oxigênio e do zinco. Basicamente é isso. Mas isso aí a gente vai trabalhar isso na aula prática, quer dizer, a gente vai ter que fazer essa interpolação, e é importante a gente discutir agora por que a gente está fazendo essa interpolação, que é porque cada elemento tem uma tabela com valores de energia diferentes. Não sei se ficou mais claro agora. Ficou sim. Nos programas e nos códigos atuais, isso não deve ser um problema muito grande, porque você tem as dimensões, as matrizes e dos vetores ajustáveis, e você tem programas e rotinas que interpolam automaticamente, a vida está muito mais fácil. Mas quando eu comecei a programar, as matrizes eram fixas, você não podia ter matrizes variáveis. Então a vida era muito mais complicada. É por isso que o XCOM, que vem dessa época, vem da década de 70, ele vem com um sistema meio travadão e consequentemente, menos bem definido e com muito mais grossa a granulometria do eixo X. Verdade. Apesar de ele ter um range de validade muito maior do que o FFast, a tabela tem muito menos entradas do que o FFast. O XCOM vai até 1 ou 10 GeVs, não lembro. E o FFast vai até 433 kevs. Mas pode falar. Mas a tabela do FFast ela tem mais linhas, porque ela é mais bem definida do Só para vocês terem a dimensão do problema, quando eu tinha a idade de vocês, um programa grande tinha 100K de memória. E não cabia. Bom, outra coisa que a gente vai discutir também na aula prática é essa questão de quando você tem várias camadas, né, você quer calcular a absorção das camadas, ou até mesmo quando você tem aqui na frente do detetor um filtro que é composto por diversas folhas sobrepostas, né? E aí quando você vai calcular o coeficiente de atenuação do filtro total com as diversas folhas, você tem que fazer uma produtória, né? Uma produtória de cada coeficiente de atenuação, de cada coeficiente de transmissão de cada folha, né? Que no final é uma soma de coeficiente de atenuação de massa, né? Você vai calcular para um filtro, depois somar com outro filtro, né? E a gente vai trabalhar um pouco com isso. Existe um truque bastante interessante, que é você tirar vantagem dessas descontinuidades que você tem no coeficiente de atenuação, que é justamente para tentar eliminar uma determinada contribuição que no seu espectro final, né? O professor Manfredo fez um trabalho onde ele queria fazer a medida de hidroxiapatita, né? E ele queria atenuar as contagens do cálcio, né? Então ele usou a borda de absorção do filtro justamente para atenuar muito mais a contagem do cálcio
do que o resto do espectro, né? Esse é um truque bastante esperto. E aí você tem que trabalhar com essas curvas que você tem disponível, né? Não é uma coisa que seja customizada, você não pode fazer uma encomenda de um filtro, mas você pode trabalhar com o que existe para tentar obter o filtro que você deseja. Mais perguntas, pessoal? Está todo mundo dormindo. É que eu acho que realmente essa aula ela engloba muita coisa do que eles já viram, né? Uhum. Então, eu acho que vai ter mais perguntas mesmo quando a gente começar a pôr a mão na massa, né? Que vai começar a tentar fazer alguma coisa prática com esses valores. Enquanto a gente está discutindo os fenômenos, acho que não sobra muita dúvida. Vai sobrar dúvida mesmo na hora de usar essas curvas. Bom, acho que então, não sobrando dúvidas, o que eu vou fazer é parar a gravação